Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, esse espaço criado especialmente com informações para você pensar melhor, escolher, decidir e assim viver melhor. Estamos estreando nesse episódio de número 104 um formato novo, agora em áudio e vídeo, para que você também possa ver nossas reações e participar também sempre que for possível. Eu tenho o privilégio de começar esse episódio falando de produtividade sustentável com o fundador, um dos fundadores do Zen Club, o Rui Brandão. Rui, seja bem-vindo. Isa, muito bom dia. Estávamos aqui a falar que está quase fazendo 2 anos que a gente começou essa nossa aventura juntos e não poderia estar. Já passamos dos 100 episódios, estamos a chegar aos 2 anos, não poderia estar mais feliz e honrado de estar aqui contigo hoje, compartilhando esse palco. Incrível, né, Rui? Porque nós começamos a gravar o Zencast, gente, aqui, né, por curiosidade, um pouco antes da pandemia começar. Aí nós migramos tudo que nós estávamos fazendo no presencial para o online. Já estamos no episódio 104, então agora estamos voltando no modelo áudio e vídeo, mas ainda online. O que importa é que toda semana a gente sempre se esforça ao máximo para trazer um conteúdo que pode mudar os seus pontos de vista, pode mudar o seu modo de olhar a vida e assim viver melhor, com mais qualidade de vida, sem tanto estresse, sem problemas de saúde, sem problemas nos relacionamentos. E episódio 104, Rui, você sabe que em 2021 nós ficamos entre os 20 podcasts de saúde mais ouvidos no Brasil. Com tanta gente produzindo conteúdo interessante, que bom alcançarmos esse índice, né? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E eu, como um ouvinte ativo dos nossos episódios, posso dizer que é um momento excelente de reflexão. Acho que não necessariamente vem respostas prontas, mas você e os nossos convidados têm gerado em mim, tá, reflexões importantes para eu conseguir encarar o dia a dia de uma forma diferente, encarar, às vezes, a minha relação familiar de forma diferente e, às vezes, até o meu próprio casamento, que é bom, assim, eu me sinto desafiada a evoluir e acho que é isso que a gente pretende com este nosso humilde, mas espetacular podcast. Excelente, Rui. É interessante porque, às vezes, um conteúdo que nos provoca, que nos deixa assim, até meio incomodado, né, no primeiro momento, é isso que faz você se desenvolver. Então, nem sempre nós gostamos de ouvir aquilo que precisamos ouvir, mas Uhum. tem uma frase que eu gosto muito, quem já me conhece sabe, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Sem Então, dúvida. que a mensagem sempre chegue para vocês no momento em que for mais adequado para seguir realmente uma jornada com mais equilíbrio e sustentável, inclusive já trazendo aqui para o nosso tema. Me conta você, né, falando de sustentabilidade, explica aqui aos nossos ouvintes o que é produtividade sustentável. Rui, estou muito feliz em poder compartilhar neste episódio de estreia, então, desse novo modelo, o movimento que eu criei há 2 anos, chamado Produtividade Sustentável. Trago aqui uma pergunta. O que é sustentável para você, Rui? O que é Para ser mim, sustentável para você? para mim é conseguir, portanto, ter o drive que eu gosto sem quebrar outros pratos pelo caminho, tá? Então, não é um estado de puro equilíbrio, que eu não acredito muito assim numa distribuição equilibrada por todas as esferas da vida, mas é conseguir não negligenciar nenhuma delas, eu diria isso. É isso. A produtividade sustentável, Rui, eu criei esse movimento considerando a seguinte questão: nós queremos tudo sustentável, né? Então, nós queremos um planeta sustentável. Nós estamos vendo o ESG em todas as empresas para que os recursos sejam sustentáveis, para que os processos sejam sustentáveis, para que não haja perdas no meio do caminho. Mas aí eu lhe pergunto: será que a forma como nós estamos vivendo é sustentável? Porque
no fundo, nós sempre acabamos falando de produtividade. Todas as ações que as empresas fazem, as instituições, nós estamos falando de produtividade, mas será que ela está sendo trabalhada, pensada e vivida de forma sustentável? A minha percepção é que não, Rui. Diante dos números que nós temos de ansiosos, de depressivos, com diagnóstico de burnout e outros problemas ocupacionais, fora os problemas de relacionamento. Então, produtividade sustentável é um movimento que eu criei para que você que ama o que faz, continue fazendo o que ama, com saúde e sem problemas nos relacionamentos. Ou, se você já amou o que você faz e está querendo mudar de trabalho, de caminho, que você faça isso com saúde e sem problemas nos relacionamentos. Ponto. Nossa, mas isso é simples demais. Mas é o simples que a gente ignora, Rui. É o simples que a gente abre mão pela falta de consciência do que pode nos provocar. Então, de uma forma aqui muito simples, produtividade sustentável é um movimento que te chama para parar um pouquinho, atualizar a sua identidade, que é um dos pilares da produtividade sustentável, a atualização de identidade, para que você veja se o que você está fazendo é coerente com o que você é hoje e não com quem você era ontem, porque às vezes a gente tende a fazer uma agenda de hoje com as características de quando éramos mais jovens, e aí vai dar ruim lá na frente. E aí isso pode trazer consequências para a saúde e outras consequências que acaba chegando nos nossos relacionamentos, Rui, familiares e dentro, inclusive, da própria empresa. Então, para mim, não há sucesso, não há sustentabilidade quando você acaba negligenciando os seus relacionamentos familiares ou quando você passa a ficar muito indiferente, né, no seu trabalho, no seu ambiente de convívio, por falta de energia, por falta de tempo. Isso não é sustentável. E quando né, a gente está num contexto de trabalho, muitas vezes a gente olha para o lado, ou olha para a organização como a força que tem que gerar essa sustentabilidade, ou que tem que me colocar assim no trilho que eu quero. Mas a gente olha pouco para a nossa própria responsabilidade em dar um tempo. A gente olha pouco para a nossa própria responsabilidade de ter mais disciplina e organização naquilo que a gente quer e na nossa própria busca por autoconhecimento. Você concorda, Isa? Concordo, absolutamente. Então, assim, em outras palavras, quanto mais fora, menos dentro. Isso não é sustentável. Quanto mais fora, menos dentro. Então, quanto mais eu me comprometo com tudo e com todos, menos tempo eu tenho para mim. Mas Isabela, então como é que a gente coloca isso na prática? É o seguinte, você pode vestir a camisa da empresa que você está, desde que você também vista o seu pijama. Simples assim. E por que eu gosto de trazer essa provocação? Porque nós vamos abrindo mão do que é essencial para a manutenção da nossa saúde. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Então, com aquela ilusão de que eu preciso, para ter um dia mais longo, vou ter que encurtar minha noite, e eu acho que isso não vai me trazer consequências, isso não é sustentável. Então, se eu dormir menos de 6 horas por noite, na média, eu tenho 4 vezes mais chances de morte. Isso é sustentável? Não é. Um outro indício sobre o que é essencial a gente vai abrindo mão são os nossos momentos de higiene. Um dos indicadores que uma pessoa está chegando a um burnout para as meninas é quando elas deixam de lavar o cabelo. Quando a gente vai trabalhar sempre usando rabo de cavalo, por exemplo, isso é um indicador certeiro de que você está se negligenciando a ponto de não ter energia nem para fazer a sua higiene completa. Rui, o que eu mais ouço dentro das empresas, de todos os tamanhos, tá? PMG, GG, são de pessoas que gostam muito do que fazem, estão muito comprometidas com o que elas se responsabilizam, mas que não têm tempo para si, ficam deixando os exames para depois,
ficam se deixando para depois. Então, eu só trago este conceito, Rui, porque eu vivi um modelo insustentável, que me levou até o burnout. Então, é evidente que nós temos que dividir a responsabilidade 50-50. Existe um componente social da empresa em que você trabalha, que pode contribuir ou não para um ambiente tóxico. Mas, se você não tiver comportamentos adequados, se você tiver comportamentos tóxicos, você também vai adoecer. Então, a minha proposta na produtividade sustentável, gente, é um chamado para que cada um tenha consciência das consequências do que faz ou deixa de fazer. A gente não para pensar nisso. Então, um gestor, muitas vezes, vai analisar uma linha toda de produção, custos dos recursos, do produto, da venda e tudo mais, mas quando deixa de olhar para o lado humano, vai ter perdas no caminho. Recentemente, eu estive em um laboratório que está aqui conosco no Zen Club, e a meta era como nós vamos atingir as metas de 2022 sem perdas humanas no caminho, ou seja, eu preciso de um modelo sustentável. E aí eu fui lá, numa conversa muito bacana, levantando esses pontos que vão sendo esquecidos por cada um de nós, e a roda da empresa está girando numa engrenagem que está preocupada também com outras coisas. Faz sentido, Rui? Faz todo sentido. Eu gostava até de escutar de você. Qual é o despertar que nessas tuas dinâmicas assim com a diretoria, não é? com o C-Level, que reflexões é que estas conversas têm gerado? Rui, a maior fonte de informação que nós podemos ter são as pessoas com quem nós trabalhamos todos os dias. Nessas rodas de conversa, eu consigo quebrar o gelo e criar um ambiente seguro para que todos possam dizer o que está pegando, o que está deixando a sua jornada insustentável. Porque nós estamos falando de uma jornada que é de uma maratona, não de uma prova de 100 metros. E às vezes nós estamos pensando, né, tendo atitudes como se estivéssemos fazendo uma distância só de 100 metros, mas não, eu tenho que dar conta de 42 quilômetros. É um exemplo que acho que todo mundo pode visualizar. Então, primeiro indicador, Rui, das empresas quando estão com índices de afastamento muito alto. Eu preciso ouvir o que está acontecendo com essas pessoas e não subjulgar ou não julgar o que possa estar acontecendo. Nós temos uma entrevista aqui fantástica no Zencast, que até eu já recomendo para vocês ouvirem, do André Fusco, médico do trabalho. Ele trabalhou por mais de 10 anos em um banco aqui no Brasil, e ele disse que para cada atestado de afastamento, existem 9 pessoas que não vão buscar a medicina, não vão buscar tratamento com medo do que vão pensar. Então, eu preciso fazer uma gestão coerente, eu preciso atualizar a mentalidade da minha empresa para essa gestão de atestados, e aí ouvir essas pessoas, Rui, porque as mudanças elas podem ser muito pequenas e você vai resolver problemas muito grandes. Então, a produtividade sustentável é uma pausa para atualizar a identidade. Isso no âmbito empresarial, social, e depois individual. Porque, Rui, as empresas mudaram. Os modelos de trabalho mudaram. As entregas de trabalho mudaram. Então, as consequências desse trabalho também mudaram. Vou trazer aqui um dado quentíssimo para vocês. Tá? Na primeira quinzena de fevereiro, uma pesquisa encomendada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal mostra que 80% dos bancários da Caixa sofrem de doenças relacionadas ao trabalho. E quais são essas doenças relacionadas ao trabalho? 33% afastados por depressão, 26% ansiedade, 13% com sinais de burnout e 11% de síndromes do pânico. Pronto.
Eu estou trazendo aqui um dado para vocês, que está divulgado na imprensa, que 80% dos bancários da Caixa sofrem com doenças do trabalho. Ou seja, um estudo está revelando a olhos nus o que uma falta de mudança, de atualização de mentalidade pode provocar. Pelo excesso de trabalho, pela falta, né, de horários de início e término, ou seja, mais critérios. Faz sentido, Rui? Uma atualização de critérios. Exatamente, atualização de critérios. Outro dia, Rui, eu liguei para uma empresa de contabilidade 5h43. Aí ninguém me atendeu. Aí eu tinha o telefone do responsável, eu falei assim, olha, eu estava precisando tirar uma dúvida simples, mas eu liguei lá, ninguém atendeu. O número mudou? Não, já acabou o expediente. Até hoje eu não sei se eu fiquei feliz ou triste com essa notícia, porque eu fiquei impressionado. Falei assim, olha, que bom que eles conseguem, no modelo de negócio deles, ter esse limite. E muitos de nós não conseguimos estabelecer esses limites. Então, a gente sai do trabalho e o trabalho não sai de nós. A gente fica pensando, né, e como melhorar isso e aquilo. Mas só é sustentável, Rui, modelos de trabalho que respeitem os tempos de descanso, de pausa e intervalo. Então, a gente volta. Produtividade sustentável é um olhar muito maduro e responsável do gestor ou do indivíduo para que aquilo que ele está propondo fazer e produzir seja sustentável. Simples assim. Você trouxe, nessas tuas conversas, você trouxe assim, 2 elementos, ou 3 até. Você trouxe o elemento de criar um espaço seguro onde as pessoas confiem, não é? Que não vão ser julgadas. O segundo ponto que você trouxe é muitas vezes as respostas estão nas próprias pessoas que coabitam e que co-constroem. E esse era o meu terceiro ponto, que é você tem que escutar as pessoas com quem você trabalha. Eu ontem também tive uma reunião assim, com uma empresa na área de saúde, onde para o RH está muito claro que precisam, portanto, de trazer um parceiro para ajudar na gestão de saúde emocional. Inclusive, como o RH é composto por vários psicólogos, vários deles já estão a fazer até um trabalho clínico na empresa, assim, de acolhimento, tá? O que não é sustentável, porque agora esse time, né, essas pessoas têm, né, uma dupla faceta, a faceta organizacional e a faceta clínica. Mas o que me chamou a atenção é o receio e assim até o medo, não diria que é medo, mas é como é que eu vou levar isto à minha diretoria para que eles aprovem, ou para que eles nos empoderem, sabe? Então, assim, pegando aqui, né, quando você fala com o C-Level, quando a gente fala, portanto, com uma área de RH, e a simetria. Perfeito. O departamento de RH, Rui, vive hoje um grande momento de mudança de mentalidade. Continuam espremidos, né, entre a liderança e os liderados, entre, né, o que precisa ser feito e o que pode ser feito. Então, eu tenho muita empatia. Ao ter empatia, eu me coloco muito no lugar dos gestores de RH, porque eu tenho informações para ter essa empatia, e sei que nós só vamos conseguir conscientizar a liderança com dados, com informação. Por isso que eu não posso negligenciar atestados, eu não posso jogar debaixo do tapete informações que podem estar gerando perdas financeiras e que aí tem uma auditoria maluca tentando achar onde que nós estamos perdendo tanto dinheiro e o RH, muitas vezes, a medicina do trabalho, a área de pessoal, sabe onde está o problema. Porque quando você contribui para um ambiente que está adoecendo um funcionário, esse funcionário vai ter que se afastar, vai ter que colocar outro no lugar dele, vai ter que treinar todo esse novo integrante, que vai despender tempo de outras pessoas, ou seja, nós estamos falando de custo. Então, produtividade sustentável é você evitar custos humanos, perdas humanas, custos financeiros,
e ônus moral, porque a reputação hoje das empresas que não tem uma gestão coerente com o novo modelo de trabalho, ela está indo ladeira abaixo, Rui. Então, nós estamos falando de uma medida que você pode tomar muito barata para ouvir onde estão os problemas, resolver esses problemas antes que eles se tornem maiores. É igual um telhado, a gente conserta um telhado quando não está chovendo. E se você ficar demorando para consertar o telhado, o problema só vai ficar maior. De repente, você chega na estação da chuva com o telhado estragado, entende? Ou seja, nós precisamos de dados. RH pode ter dados, como eu disse, que já estão dentro da empresa, com as medicinas do trabalho, só que aí você tem que conversar com esse médico do trabalho para que ele também saiba receber esse funcionário. Não negligencie, não o amedronte, para que o funcionário não fale exatamente o que está sentindo e tal. Pegar os resultados de exames periódicos e identificar, olha, isso aqui é um sinalizador, um indicador de que tem algo que pode explodir ali na frente. Somado a isso, Rui, por exemplo, a ferramenta do próprio Zen Club, o IBC, traça um diagnóstico que vai trazer dados incontestáveis para qualquer gestor. Então, primeiro temos ferramenta, temos. Segundo, nós queremos usar essa ferramenta? Queremos. Mas nós vamos aproveitar esses dados de verdade ou nós só estamos fazendo para tapar o sol com a peneira? Então, é possível, sim, Rui, hoje, em 2022, resolvermos grandes problemas com pequenas ações. Para isso, a gente precisa atualizar a nossa mentalidade. E se você olhar a história da nossa sociedade, nós tivemos muitas mudanças de mentalidade. Essa é só mais uma. Ou seja, hoje o gestor, as equipes precisam pensar em produtividade sustentável. Porque senão os problemas eles vão acontecer a curto, a médio e longo prazo e às vezes irreversíveis. Para você construir a reputação da sua empresa, você demora muito tempo. Mas, às vezes, para ter algo que arranhe a sua imagem, pode ser de um momento para o outro. Sem dúvida. E a gente, né, como cada vez uma sociedade mais informada, óbvio que temos que ter atenção às fake news também, mas, assim, como uma sociedade que tem cada vez mais acesso, né, à informação, a gente está vendo esses movimentos, como você trouxe. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está olhando para a sustentabilidade do planeta. Quando você olha para as relações humanas, a gente tem falado bastante de diversidade e inclusão, seja ela racial, seja ela de gênero. E o que a gente está aqui falando, quando falamos de produtividade sustentável, também revisitar a forma como a gente interage, como a gente se posiciona, como a gente cobra, como a gente exige, como a gente estabelece os nossos próprios limites. Né? Fico a pensar que eu sou uma pessoa otimista por natureza. Tá? Então, até agora, tivemos a falar muito do desafiar o desconhecido. Né? Desafiar as pessoas que, beleza, eu tenho que entender que estou num novo momento, que as pessoas valorizam novas coisas e para isso é preciso fazer uma atualização desses critérios, né? Dessa identidade e desse propósito e valores. Pegando aqui num gancho que você trouxe, que é uma instituição ou uma organização mais madura, muitas vezes fica com o receio de, muito bem, eu vou ter esses dados. E como é que eu trabalho com eles? A partir do momento em que eu começo a escutar, alguém espera uma devolutiva. Como é que se encoraja, digamos assim, essa pessoa que está, e essa organização que está no limbo de eu sei que tenho que confrontar a realidade e tenho que escutar a realidade, mas depois eu não sei o que fazer com esses elementos novos que vão ser trazidos. O que é que você responde? Aí, Rui, você tem que ter pessoas habilitadas para fazer esse encaminhamento. Vou trazer aqui um exemplo do nosso passado. É muito interessante olhar o passado para entender o presente. Só em 1930, o Brasil criou o Ministério do Trabalho. E com ele vieram regras, regulações e tudo mais. Mas não foi em 1930 que os EPIs, os equipamentos de proteção individual, foram obrigatórios. Foram décadas e décadas de gente sofrendo todo tipo de problema ocupacional por falta de EPI. Hoje, você tem
tudo isso de forma regularizada, você tem que ter fiscal, inclusive, dos EPIs, né? Porque não basta a empresa oferecer, tem que usar, e aí se não usa também dá multa. E essa área, ela já está bem encaminhada nas empresas, mas provavelmente há 30 anos, 40 anos atrás, isso não estava tão organizado como está agora. Nós estamos passando por um processo de organização. Então, se uma empresa contrata o Zen Club, é uma coisa. Ter uma atualização no médico do trabalho de dentro da empresa é outra coisa. Então, uma não inviabiliza a outra. O que nós temos que pensar é de forma integral. Quem são os atores desse meu ecossistema? Não adianta só pressionar o RH. Eu preciso de um departamento de gente com uma área de medicina do trabalho que esteja falando a mesma língua, né, para que o médico não seja grosseiro no atendimento. Você entende? Eu preciso, então, entender, nesse meu ecossistema, eu tenho todas as pessoas que eu preciso? Ainda não tenho. Quem que eu preciso contratar? Será que é uma psicóloga? Será que é uma ferramenta como o Zen Club para filtrar e aí sim direcionar para o plano de saúde? Porque, as empresas já pagam plano de saúde. E a gente paga plano, e a gente usa, aliás, a gente oferece plano de saúde para usar enquanto temos saúde. Então, a área da comunicação da empresa tem um papel fundamental também para estimular as pessoas a se cuidarem antes que comece a chover e o telhado está com infiltração. Você entendeu, Rui? Então, nós temos que fazer um trabalho de prevenção onde é possível prevenir. Onde não é mais possível prevenir, eu preciso agir imediatamente. Mas olhando esse ecossistema, as empresas têm organogramas, não tem? Eu preciso olhar esse ecossistema, tenho todo mundo que eu preciso, tenho, não tenho, eu preciso contratar. Quem é? Como você disse no início, nós não temos todas as respostas, para cada empresa tem um modelo de negócio. Mas uma coisa é fato, eu não posso mais ignorar essa necessidade. Porque aí a produtividade ela é insustentável. Então, produtividade sustentável é um olhar maduro e coerente para o nosso novo modus operandi, para que você atinja as metas que você tem, mas sem perdas humanas no caminho. Porque isso vai te gerar custo. Eu vejo, assim, é uma conversa delicada, é uma conversa sensível, mas hoje acredito que a sociedade está num ponto onde, ao contrário do tabu e do estigma de não acredito que estamos a falar desse tema, as pessoas vão sentir que estamos a evoluir, as pessoas vão sentir que a empresa está a acolhê-las como um ser integral. E os estudos o que hoje mostram, não é o quanto a conexão emocional e social com a organização é relevante para essa fidelização, para esse engajamento, para essa produtividade, não é? E como você trouxe, assim, não há certo nem errado, no sentido em que cada contexto organizacional é e também os valores de cada pessoa são outros. O importante é começar a trazer um discurso aberto para que cada vez mais, não é, os dois andem em uníssono, eu diria. E isso é como tudo em tecnologia, na minha visão. Teste e erro, porque estamos numa fase, como sociedade, de aprender este novo espaço onde estamos. Concordas? Absolutamente. O que nós não podemos é ignorar. Não podemos ignorar essa transformação que estamos vivendo. E eu gosto muito de trazer os exemplos, sabe, Rui? A turma dá muita risada nas palestras, né? Eu falo assim, olha, vocês sabiam que Plutão não é mais planeta? É verdade. Então, até ontem, Plutão era planeta, não é mais. Até ontem, achavam que a Terra era o centro do universo, não é mais. Então, se até hoje você ainda carrega crenças de que não há espaço para mudanças no modus operandi da sua empresa, eu sugiro que você repense, porque a nossa forma de trabalhar mudou, as entregas mudaram e as consequências disso também. Então, quando eu vejo esses números da Caixa, Rui, eu fico muito triste,
Porque são pessoas que adoeceram por problemas de saúde preveníveis, que poderiam ter sido prevenidos, e elas não reconheceram em si esses sinais. Então, se você está trabalhando e o seu corpo está te apresentando sinais, e esses sinais são avisos, são mensagens, né, do seu corpo dizendo, ó, esse ritmo que você está não está dando. Você está na esteira, Rui, você está lá andando, está na velocidade 6. Aí você se empolga, né, vai lá para a velocidade 8. Aí está na velocidade 12. Aí você está na velocidade 12, seu coração já está bombando, sua respiração já está muito ofegante, sua perna começa a doer. Se você não parar, você vai tropeçar e vai cair. Uhum. Nós somos peritos, Rui, em ouvir barulhos do carro. Né? Se ouve um Aquela barulhinho, fala, luzinha piscando. nossa, preciso levar para o mecânico. Você leva na semana. E aí o nosso corpo vai enviando uns barulhos, vai apitando uns sinais, e você não vai ao médico, porque a gente acha que tudo é normal. Então, como que eu, indivíduo, que estou ouvindo aqui essa prosa e estou me identificando, o que eu posso fazer? Primeiro, ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Se o seu corpo está te mandando mensagem, se você está cada dia com uma dor num lugar, essa dor não passa, você está ficando irritado, né? Falando da área da saúde, agora no relacionamento, você está se irritando muito fácil, está intolerante com a turma dentro de casa, no trabalho está de pavio curto, tem algo errado. Então, precisamos ver onde é a origem desse estresse que está gerando isso para evitar um afastamento por burnout, depressão, ansiedade e outros problemas relacionados à saúde mental. Então, estamos vivendo, sim, uma era de segurança psicológica, assim como nós já tivemos uma era de segurança física. E é só a comunicação que vai nos salvar. Uma comunicação clara, direta, com todo o ecossistema da empresa para a gente entender. Porque, às vezes, a solução está muito mais fácil do que vocês... num lugar onde vocês nem imaginam, está muito mais fácil. Eu adoro esse tema. Enquanto você fala, eu estava pensando para mim aqui, o quanto eu tenho me vindo a aprofundar em duas questões, que é os conflitos interpessoais. Então tenho escutado muito também a Esther Perel, que é provavelmente a maior psicóloga assim, renomada a nível global, e eu tenho aprendido bastante assim, sobre relações humanas. Ela fala muito sobre o conflito entre homem e mulher ou entre casal. Mas é interessantíssimo como você consegue trazer essas reflexões para todas as suas interações sociais, né? Um outro elemento aqui é, e foi aqui no Zencast que eu trouxe essa reflexão para mim, é o quanto a gente não sabe escutar o outro. Lembra? Eu não me vou recordar do nome do palestrante, mas eu lembro que era... Thomas Brie, um especialista em... Exatamente, francês, né? Não, maravilhoso, assim, o quão naivo a gente é por acreditar que, né, sabe usar bem esse instinto, né? E, Isa, quando a gente está aqui falando que é mais simples do que a gente acredita ser, é menos complexo, mas exige uma intencionalidade, não é? Para quebrar Sim. crenças, para estar aberto à transformação constante e à evolução constante. Afinal de contas, o homem não nasce pronto, né? Como é que assim, aqui em tom de até finalização, Sim. como é que a gente encoraja mais as pessoas a serem mais conscientes e atentas a essas pequenas dinâmicas e eventos do dia a dia e começar a amadurecer e evoluir, não é? Semana a semana. Rui, o nosso desenvolvimento ele é diário, porque as nossas mudanças físicas e emocionais, elas oscilam muito. Então, ao longo do dia, eu tenho muitos altos e baixos. Por mais que eu faça um planejamento, os imprevistos vão acontecer. Lidar com esses imprevistos, lidar com o que acontece no meu dia a dia, é o que define a minha saúde mental. E só com uma saúde mental organizada, preservada, eu consigo reagir diante desses altos e baixos
consigo manter a minha produtividade com foco, ou seja, sem ficar perdendo energia e tempo com distrações desnecessárias, porque tem as distrações necessárias, as distrações desnecessárias, para que eu mantenha a minha energia, Rui, e a minha consciência do que está acontecendo comigo ao meu redor. Então, a primeira coisa é uma autoanálise. O que está acontecendo comigo hoje que não acontecia ontem? Será que é porque eu estou dormindo pouco? Por que eu estou dormindo pouco? Então, você tem que ir na origem. Mas você não pode se negligenciar. Tanto que o burnout, né, na minha definição, é a ausência de si mesmo. Não só o burnout, mas outros problemas de saúde, é quando você está se negligenciando. Será que o seu corpo não está te enviando nenhum sinal? Será que sua pele não está manchando, o cabelo não está caindo, o estômago não está doendo, a perna não está ficando mais inchada, o peso está mudando? Será que as pessoas ao seu redor não estão percebendo nenhuma mudança? Rui, no meu pré-diagnóstico de burnout, depois de 4 anos já acumulando um monte de problema de saúde, tratando com um monte de médico, meu marido chegou para mim e disse assim: Isabela, você está muito agressiva. Eu não estou agressiva! Né? Não foi nesse tom aqui que eu estou falando, claro, né? Foi muito pior. Naquele momento é que caiu minha ficha. Então, assim, perceba no seu dia a dia como está a sua paciência, a sua tolerância, porque se você não estiver se cuidando, e aí entra o autocuidado, você pode estar podendo viver o melhor casamento, o melhor relacionamento, e aquilo pode ser um problema. Você pode estar na melhor empresa do mundo, com os melhores recursos e ferramentas, e você não estar feliz. Parte do seu autocuidado, não vai dar tempo da gente falar isso. Esse podcast fica já para o próximo, mas a produtividade sustentável, Rui, está pautada no autocuidado. E o autocuidado é cada um. Então, empresas, produtividade sustentável é um despertar para aquela turma que você demorou tanto para contratar, né, para ter esses talentos, para que eles fiquem com você nesse movimento, não é no movimento futuro, mas com saúde. Perfeito. Eu também queria deixar aqui a forma como eu tenho vindo a lidar com isso. Eu aprendi que ao declarar como eu me sinto ou como eu estou, eu consigo setar melhor as expectativas com os outros para conseguirem ter mais empatia ou também entenderem que aquele estado de espírito não é para com eles ou elas, é para comigo. E eu acho que setar a expectativa cada vez Sim. mais é o mais relevante. Rui, a gente ter essa abertura. Organizar. Perdão? E ter essa abertura para se declarar, para se manifestar. Sim. A gente precisa organizar as ideias, Rui. E aí a terapia é o primeiro caminho. Bom, a primeira coisa você tem que aceitar, né? Que tá, a coisa está meio bagunçada. Segunda, então, vamos procurar quem? Um profissional que tem habilidades para te ajudar. Saúde mental, Rui, eu comparo com saúde bucal. O que você faz todo dia para a sua saúde bucal? Eu escovo o dente, passo fio dental e de vez em quando eu vou no dentista. O que você faz para a sua saúde mental todos os dias? Nós precisamos organizar a bagunça, como organizar a casa. Então, é o momento de parar um pouquinho, organiza o que eu posso eliminar, o que eu posso consertar, o que já não combina mais, isso é atualização de identidade. Então, temos assunto para outros momentos aqui no Zencast. Rui, foi bom para você? Essa troca foi boa? Sempre saio aqui com aprendizados. Adoro as tuas analogias, acho que tornam tudo muito claro. Essa em particular da corrida na esteira é fenomenal, de tão simples que é, e já levo isso até comigo. Só posso agradecer. Vejam, e outra coisa, tá? Correu muito rápido hoje, teve um dia muito intenso hoje, amanhã pega um pouco mais leve. Aí é equilíbrio dinâmico. Quando você fala, eu não acredito em equilíbrio, eu também não. Equilíbrio dinâmico, sim. Reconheci, hoje peguei pesado, amanhã eu pego um pouco mais leve. Maratona. Então, Rui, muito obrigada pelo seu tempo, por essa troca aqui comigo tão maravilhosa e ter permitido que eu trouxesse um pouquinho mais da produtividade sustentável para toda a nossa audiência do Zen Club.
Obrigado, eu, Isabela. Obrigado pelo trabalho que você tem feito, não só com a gente, mas no Brasil, de realmente educar e desmistificar algo que é tão essencial nos dias de hoje. Muito obrigada, Rui, e muito obrigada a você que está nos acompanhando. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Eu espero que você esteja saindo mais leve desse papo, com mais insights, mais informações para você pensar, escolher, decidir e viver melhor. Então, até o próximo Zencast.